Eu quero ler já um texto com os irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós estamos na série Recomeços e hoje vou estar falando sobre o tema Decepcionados. E essa série tem sido bênção para todos nós e o Senhor tem edificado as nossas vidas de forma poderosa e é isso que desejamos, recomeçar. E recomeçar é necessário várias vezes, muitas vezes. E eu quero recomeçar todos os dias, todas as manhãs com o Senhor. Amém? Capítulo 24, a partir do versículo 13, é um texto bem conhecido. E eu vou relembrar os irmãos e que o Senhor faça com a gente o que ele fez com esses discípulos. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram de que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, irmãos? Após a ressurreição de Jesus, aconteceram muitas coisas em Jerusalém e em toda a cidade. Havia muitas pessoas por causa da festa, da Páscoa e de várias outras coisas que tinham acontecido. E ele cai numa realidade de que algo terrível aconteceu, que algo terrível tinha acontecido ali, e eles sabiam que precisavam de algo extraordinário acontecer na vida deles. Todos os discípulos que estavam em Jerusalém
todos que acompanharam Jesus se depararam com a morte do seu Senhor e aguardavam que algo extraordinário e poderoso acontecesse, porque Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar dos mortos. A realidade é que esses dois homens estavam no mesmo lugar, experimentaram as mesmas coisas que os outros discípulos experimentaram, só que agora eles estão vivendo uma nova realidade na vida deles. Meus irmãos, quando nós pensamos e falamos sobre decepcionados, eu quero que você pare e pense em algumas situações e coisas que nós vivemos nas nossas vidas e a realidade de hoje. Todos nós aqui passamos por decepções, todos nós, amorosas, financeiras e de amizade, e um monte de situações que nos leva à decepção. Quem acredita demais em que o outro não é pecador, vai se decepcionar muito mais vezes, porque os homens falham, erram, pecam, se afastam, são ingratos. E quando depositamos a confiança de que ninguém vai nos decepcionar, ou então achamos que alguém é tão perfeito ao ponto de ele não poder nunca nos machucar, nós vamos vivendo decepções uma atrás da outra e não nos damos conta de que, às vezes, olhando no espelho, nos decepcionamos até com a gente mesmo. Eu me olho de vez em quando e falo, rapaz, tu me decepcionou, hein? Você me decepcionou, eu não esperava que tu fizesse isso comigo, hein? Eu não sei se você já passou por situações em que você se surpreendeu com você mesmo, achando que talvez nunca seria capaz de fazer, responder ou tomar algum tipo de decisão, e você foi lá e fez. E olhando no espelho, tu via um vacilão ou uma vaciloa, né? Não tem vaciloa não, mas lá diante do espelho de você, e você olhava e sabia que era alguém que tinha te decepcionado. Vivendo a realidade de decepções, nós vivemos num contexto de igrejas digitais, virtuais, e líderes e pastores que surgem de uma hora para outra, onde o cenário do YouTube, do Instagram, do Facebook, virou palco para profetas, para profetadas, para falsos mestres, para tanta coisa, em que cada um pode ter o pastor que quiser. Ligando e procurando muito bem, você pode ter um liberal, você pode ter ali alguém legalista, você pode ter o pastor e o líder segundo os seus desejos. Escutar a mensagem que você quiser também. E isso vai gerando, numa quantidade enorme de pessoas, decepção com relação até o mundo evangélico, o mundo gospel. Temos vivido o tempo em que olhamos a cada dia e parece que o nosso coração aguarda o momento em que mais uma estrela gospel vai cair e vai nos decepcionar. O cantor que você cantou as músicas dele, celebrou, cultuou e adorou a Deus e até foi em algum lugar onde ele estava ministrando, te decepcionou e de repente de homem virou mulher e agora tudo o que pregava e acreditava virou uma grande mentira na vida e vive por aí e a gente olha, mais uma decepção. É pastor arrumando uma esposa e larga e arruma mais duas, mais três. São os pilantras que usam a palavra de Deus e o púlpito e, como bons vendedores, vendem produtos para o coração religioso dos brasileiros que tem essa mistura católica e evangélica dentro do coração e adora ir em algum lugar onde entrega uma meia, um sal, uma rosa, algum patuá para levar para casa para trazer prosperidade, afastar o mal ou alguma coisa. E aí nós vamos nos decepcionando com tudo que parece ser evangélico, gospel, bíblico, e não é. Nos decepcionamos e vamos nos cansando de coisas que têm uma aparência de verdade, mas depois você descobre que é mentira. Vamos nos cansando de mensagens, ou então dos gurus, ou então dos líderes que vão mostrando um caminho diferente, que agora sim, se você seguir aquela mensagem, seguir aquela pessoa, você vai estar no lugar certo. De igrejas que são melhores do que a outra, de que algumas até dizem, aqui sim Deus está, nas outras não está não.
Ou então pregadores que vão dizendo um atrás do outro que eles sim têm a verdade, de que todos os outros pregam a mentira. E a gente vai olhando todo esse cenário, todas essas questões, vamos tendo problema com líderes, com irmãos, com pessoas, até o ponto de olharmos para o nosso coração e não ter desejo e vontade de nos misturar outra vez com esse mundo evangélico, onde parece que a galera lá é mais pecadora do que os pecadores que ainda não tiveram encontro com Jesus. E o que acontece, irmãos, é que caímos na realidade de que nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com o nosso próprio coração, nos decepcionamos com os líderes, nos decepcionamos com gente que cai, com isso tudo, e às vezes isso cansa, e a gente vai olhando e nos decepcionamos, e às vezes não queremos mais isso para nossas vidas. Esses dois homens sabiam quem era Jesus, porque tinha um homem na Galileia, saído de Nazaré, nascido em Belém, que andava pelas terras, fazendo coisas poderosas. Milagres aconteciam, demônios saíam de pessoas, pão era multiplicado, e peixe também. Eles viam leprosos que foram limpos de sua lepra, mortos que se levantaram. Eles sabiam de que aquele homem era uma pessoa especial. E várias pessoas começaram a seguir esse homem que está proclamando o reino de Deus, e todos eles aguardavam o reino de Deus. Eles queriam ser libertos do poder opressor do povo romano, e eles aguardavam o ungido de Deus, o libertador de Deus, aquele que iria colocá-los de verdade em liberdade, que eles seriam de novo o povo vitorioso, que eles seriam de novo um grande povo com um grande exército, e todos veriam a glória de Deus sobre ele. O templo ia ter de novo o seu glamour, eles seriam e manifestariam como um povo de Deus e luz para as nações mais uma vez. E esses dois olharam tudo isso e escutaram as pregações e as mensagens de Jesus, e dentre aquela galera que andava com ele e o seguia, diziam que ele era o Messias, de que ele era de verdade o enviado de Deus, o homem que agora está no meio dos pecadores, que pode se assentar com os pecadores sem se contaminar. Então o coração daquela galera, daquele povo se encheu de alegria, de entusiasmo, e agora eles têm um propósito para viver por ele, eles têm a esperança de liberdade, eles têm esperança no coração de que algo poderoso e extraordinário vai acontecer no meio do povo e na vida deles. E aquele que pregava, que curava, aquele que não se contaminava ao tocar um leproso, foi preso, espancado, ele foi açoitado, ele foi esculachado, cuspido, e ele foi até o lugar do seu açoite, sem falar nada. Cadê os anjos do Filho de Deus? Onde está o exército do Messias, o ungido poderoso? Cadê o pessoal que anda com ele? Todo mundo meteu o pé. Alguns ficaram olhando de longe o que estava acontecendo. Mas era o homem que fazia milagres que está agora preso e apanhando. É o homem que chamou mortos à vida, que está olhando para os homens e recebendo cuspe na sua cara. Não é qualquer um. É alguém que está andando no meio deles dizendo que o reino estava próximo, que o reino deveria ser buscado, apontando para um reino que iria acontecer. Ele tirou pessoas das suas casas, ele tirou pessoas dos seus negócios. Mateus deixou coletoria, gente. Uma posição maravilhosa, ele tinha segurança financeira. E os barcos de Pedro
sua pescaria. A vida dos discípulos que ele chamou para andar com ele, e agora, tudo isso. O que vamos falar para os nossos parentes? O que vamos dizer? Porque a missão que nós estávamos foi abortada. O nosso mestre foi preso e vai ser morto. Aquele que nós estávamos dizendo que ele é o Messias, ele vai ser crucificado como um ladrão, como um criminoso. E ele não fez nada, agora não existe poder nenhum nele. Ele está amarrado num tronco, com cara de fraco, moído, açoitado. Ele não é mais ninguém. E ele não faz nada. E ele não fala nada. E Jesus é crucificado. E esse pessoal todinho está olhando o Filho do Homem pendurado no madeiro. Ele está vendo ele lá. E ele é descido, descem com ele da cruz e o sepultam. E agora ele está dentro de uma tumba, com uma pedra na porta. Acabou toda aquela ilusão do Messias prometido, do ungido e enviado de Deus. Ele está lá dentro, sepultado. Eles viram suas costas para a tumba e voltam para suas casas. Pedro e a galera que estava com ele trancado dentro de casa. As mulheres correm até lá e vê, e elas sabem que aconteceu alguma coisa. Pedro vai lá e não vê o corpo, mas ainda a incredulidade está lá dentro do coração. Eles não sabem o que fazer com isso. Aí Cleopas vira para o seu amigo e vamos voltar para casa, cara. Acabou. Vamos embora. Chega lá, a gente explica que não era o que a gente imaginou. Chega lá, quando a galera está falando, largou tudo para andar com ele, né? E a gente vai falar, realmente, não era o que nós pensávamos. Todo mundo que vai atrás de alguém, de um mestre, e depois tem que voltar. Missionário que vai para o campo e às vezes tem que voltar antes do tempo, não quer encontrar com ninguém no seu caminho, em ter que ficar dando explicação o porquê abortou a missão, o projeto, a visão. Mas esses dois estão voltando agora, chutando pedra, e tem aí em torno de 10 a 12 quilômetros para chegar até Emaús. E no meio do caminho eles estão conversando e discutindo e falando o que aconteceu. A cidade inteira está falando, todo mundo está falando. E no meio dos bares daquela época estavam dizendo, olha, ele foi crucificado, cadê Pedrinho? Cadê a galera? E Filipinho? Sumiram, desapareceram. E esses dois estão voltando para casa decepcionados, porque não era o que eles esperavam. As coisas não aconteceram do jeito que eles imaginavam. E agora, mais uma vez, vão ter que retomar a sua vida. Porque a esperança foi embora. Eles estão cansados. Eles estão desanimados. A incredulidade está batendo na porta do seu coração e já está quase tomando toda a realidade deles, da vida, e eles estão voltando para casa, caminhando e caminhando. E esses passos para Emaús é os passos da queda, do desânimo, é onde o fogo, todo o fogo que foi gerado no coração pelo Messias prometido vai se apagando, o combustível vai ficando pelo meio do caminho, porque o tanque está furado, e quando eles chegassem em casa, já estariam mortos. E duvido que voltariam a seguir qualquer outro que falasse que era o Messias. Sabe o que eles iam falar? Eu já me envolvi com isso. É tudo uma farsa. Não é verdade. Ele não é bem a pessoa que ele disse que era. Esse retorno para Emaús revela algo no nosso coração, em nós. Todos passam por isso. E o grande problema aqui, e o grande foco aqui é na condição caída de todos os homens.
É na condição dos pecadores que somos, e porque somos pecadores, sempre estamos criando em nossos corações a esperança por algo poderoso que não vai nos libertar e vai nos levar para uma vida diferente, e vamos ser gente agora salva dos nossos pecados, e temos um libertador no nosso meio. E o que acontece com eles é essa realidade da condição caída em que faz eles pensarem que o homem dos milagres de Nazaré está morto. O possível Messias, ungido de Deus, da casa de Davi, está morto. O possível libertador de Israel está derrotado pela morte. O Redentor foi crucificado. Eles estão frustrados, decepcionados, e o coração está se esfriando. Aos pouquinhos está se afastando. Eles estão, irmãos, cansados, derrotados, e eles estão quase perdendo a fé. Todos os homens passam por isso. E talvez você está aqui e já passou por situações assim, de se decepcionar com tudo que está envolvido ao nome de Cristo, ao Evangelho ou à igreja, e estamos cansados de tudo isso. Eu já me cansei do culto, eu já me cansei da realidade evangélica, eu já pensei na possibilidade de, e ainda penso, de um dia em que vou ter que dizer que eu não sou evangélico, só sou um cristão, um seguidor de Jesus, por causa de toda a sujeira e tantas coisas que aparecem no meio gospel evangélico. Mas eu já um dia comecei a olhar para o culto e olhava as coisas que aconteciam, dali coreografia para cá e dali música para lá, e a galera que fazia o teatro olhava para a igreja tipo, vocês não vão aplaudir? O cara que ministrava ficava doido que o pessoal reconhecesse que ele era um bom ministro. O pregador pregava e se o povo não desse glória, ele estava derrotado. Porque a fidelidade não era a mensagem, mas era no desempenho dele e na resposta do povo em dar glória a Deus. E eu passava domingos e domingos olhando para tudo o que acontecia e fui me cansando da igreja. Não é possível de eu venho para o culto domingo e volto para casa pior, porque eu chego aqui, eu julgo, eu peco, eu falo, mas a sensação era que não tinha nada feito para Deus ali. Isso na igreja que eu já pastoreei. E voltava para casa mal, quebrado, frio. E a minha decepção com a performance evangélica, com as coisas que eram feitas que não era para Deus, foi esfriando o meu coração e no meu relacionamento com Deus. Eu já também me decepcionei com pessoas que eu confiei, pastores que eram amigos de ministério, irmãos que eu dediquei a vida, gente que eu gastei o dinheiro das coisas da minha casa para investir, e depois eu olhava essas pessoas vivendo debaixo de mentira, e eu me decepcionava, e a vontade era nunca mais fazer nada. Era não me envolver, eu não queria estar perto. Reuniões onde tinham pastores, eu não queria estar. É só tu perguntar a Michele essas crises minhas. Eu não quero estar lá não, cara. Os caras só pensam nele, estão garantindo o salário deles, estão pensando nisso e nisso e nisso, e nunca estão pensando no povo. Em uma reunião onde tem ou a cesta básica ou o som da igreja, compra som de 50 mil e não dá cesta para os outros. E eu queria ser um evangélico sem me envolver com a igreja. Esse é o caminho de todo desigrejado, meu. Esse retorno para casa, com os olhos em outros lugares, com a mente vagando por tantas possibilidades, suposições, e o que nós achamos sobre o Cristo, sobre o cristianismo, sobre as coisas sem concepção e base bíblica, leva os nossos corações para a frieza e para longe de Deus. E como nós somos pecadores, precisamos ser resgatados todos os dias pelo nosso Salvador.
Porque se não for com ajuda externa, nós não vamos conseguir voltar de Emaús para Jerusalém. Se não for com uma ação divina, com a intenção dele, com ele vindo até nós, dificilmente seremos resgatados da nossa apatia, frieza, do nosso cansaço do próprio Cristo e da sua mensagem. Se ele não for atrás da gente, a gente não volta não. E esse é o problema. Essa é a questão do pecado e da vida e de todos nós que passamos por isso. Nos decepcionamos com a igreja, uns com os outros, com o que vemos no espelho e às vezes até com o próprio Deus. De não fazer as coisas do jeito que nós queríamos, imaginamos, ou então falamos para ele do jeito que ele tinha que fazer. Eu já orei muitos tipos de orações, irmão. Senhor, é melhor o senhor fazer desse jeito, se o senhor não fizer desse jeito aí. Mas como nem minha mãe fazia a minha vontade, meu pai, os filhos vão crescendo também, vão querendo fazer a vontade dele, eu já me acostumei também a não fazer a minha. E ainda bem que Deus contraria a nossa vontade e não faz as coisas que a gente quer. Agora, irmãos, qual é a solução para corações decepcionados, que estão beirando a incredulidade, que se afastaram do fogo, frustrados com um cristianismo que não funciona, frustrados com o mundo gospel que só tem às vezes sujeira saindo pelas telas do nosso celular? O que fazer e qual é a solução para quando o nosso coração já está pensando na possibilidade de estar longe dele, de caminhar de volta para Emaús, onde a notícia de que ele ressuscitou já não mexe com a gente, e perdemos a paciência e já não queremos mais esperar nada? Qual é a solução para a gente que já trilhou o caminho para Emaús? Os seus pés estão cheios de poeira, o coração já está com a nuvem da decepção, e não tem mais volta atrás. A solução, irmãos, é que a última notícia não é o que aconteceu em Jerusalém com Jesus, que ele está morto. A notícia mais fresca é que ele saiu da tumba e venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Essa é a notícia mais fresca que ele compartilha com ele. A notícia fresca não é que ele foi morto e crucificado. A notícia fresca é que ele ressuscitou dos mortos. A última notícia é a ressurreição. Ele está vivo entre nós. A solução para a decepção e incredulidade é o Evangelho, e sempre será o Evangelho. São as boas notícias do que Deus fez por nós. Não são as más notícias que o nosso coração está pregando para a gente, dizendo que não tem mais solução, ele está morto, não tem mais nada a ser feito. A solução é o que Deus fez em Cristo por nós, de que ele entregou o seu Filho em nosso favor. Ele foi morto, crucificado, ele tomou a nossa culpa, pagou a nossa dívida, mas ele ressuscitou dos mortos. O nosso Salvador está vivo e ele caminha o caminho de Emaús para nos buscar. Ele é o nosso resgatador. Ele aparece para as pessoas, mas ele vai caminhando pelo caminho, e a solução é o Evangelho. Ele pergunta para eles: vocês estão discutindo o que aí? Qual é o assunto? Você não sabe, cara? Você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus. Olha, ele era um varão poderoso, um profeta. Não tinham a informação completa de quem era Jesus. Não conseguiram captar bem de que ele não era só um profeta. Ele era mais do que um profeta. Ele era mais do que um sacerdote. Ele era maior do que qualquer outra coisa. Ele era poderoso. Então Jesus, ele começa um processo que nós precisamos para nos livrar de toda a decepção com a religiosidade. Ele renova a vida deles com a exposição das Escrituras. Ele renova a vida deles com a exposição do que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento. Ele renova a vida deles pelo Evangelho.
Ele renova a vida deles pela palavra. Não existe um culto, um evento, uma trilha, um encontro com Deus que vai transformar de forma radical as nossas vidas. A única coisa que pode mudar as nossas vidas é o Evangelho de Jesus. Não existe isso, porque a gente vai participar de um e de outro e vamos sempre estar voltando para Emaús. Mas o Evangelho, quando começa a penetrar, essa espada de 2 gumes que começa a ser cravada em nosso peito, Jesus sem pena empurra essa espada até que finque nosso peito e nosso coração, e ela vai produzir fogo que arde o coração dos homens. E ele começa a pregar um sermão para eles. Jesus preparou um sermão. Eu não tenho esse sermão, senão ia pregar só ele toda vez que eu pregasse. Mas ele começa a pregar um sermão para o coração daqueles 2 homens. Irmãos, Jesus pregou muitas coisas sobre Deus, sobre Ele mesmo, sobre o reino. Mas aqui, ele começa a dizer para eles quem ele é nas Escrituras Sagradas. Ele começa a apontar para ele mesmo. E como eu não tenho um sermão de Jesus, eu quero compartilhar com você algo que foi escrito e que enche o meu coração de fogo pelo Senhor, de amor pelo Senhor. É que ele começa a falar quem é ele, quem é Jesus nas Escrituras Sagradas. E eu quero que você preste atenção no que eu vou ler para você. Jesus, irmãos, é o verdadeiro e melhor Adão, que passou pelo teste do jardim, cuja obediência é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, que apesar de inocentemente morto, possui o sangue que clama, e não para a nossa condenação, mas para a completa absolvição. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que respondeu ao chamado de Deus para deixar todo o conforto e a família e saiu para o vazio sem saber para onde ia, a fim de criar um novo povo para Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, que foi não somente oferecido pelo seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E assim como Deus disse a Abraão: agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nós também podemos olhar para Deus, levando o seu filho até o alto do monte, sacrificando, então dizer: agora nós sabemos que tu nos amas, porque não retiveste teu filho, teu único filho, a quem tu amas de nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó, que lutou e sofreu o golpe da justiça que merecíamos, de forma que nós, assim como Jacó, só recebemos as feridas da graça para nos despertar e disciplinar. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que a destra do rei perdoa aqueles que o venderam e traíram e usa o seu novo poder para salvá-los. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que se põe na brecha entre o povo de Deus e que é mediador de uma nova aliança. Jesus é a verdadeira e melhor rocha de Moisés, que golpeada com a vara da justiça de Deus, agora nos dá água em pleno deserto. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, sofredor verdadeiramente inocente, que então intercede e salva os seus tolos amigos. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória torna-se a vitória do seu povo, e apesar deles nunca terem movido uma única pedra para conquistá-la. Jesus é a verdadeira e melhor Esther, que não apenas arriscou deixar o palácio terreno, mas perdeu o definitivo e divino, que não apenas arriscou a sua vida, mas entregou-a para salvar o seu povo. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, que foi lançado para fora na tempestade, para que nós pudéssemos ser trazidos para dentro. Jesus é a verdadeira e melhor Páscoa, o verdadeiro Cordeiro Pascual, inocente, perfeito, desamparado, sacrificado, para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo,
Ele é o verdadeiro profeta, ele é o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. Ele é o cordeiro que nos substituiu na cruz do Calvário. Ele foi imolado no jardim, ele foi imolado na Páscoa, ele foi imolado no Calvário, porque ele é o centro das Escrituras. A Bíblia não é sobre nós, é sobre Jesus. Jesus começa a falar para ele tudo, de que todas as coisas no Antigo Testamento apontam para o Salvador dos homens. Mas o melhor de tudo, e que eu fico imaginando, coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, é que ele também é a verdadeira serpente levantada no deserto, onde todos que foram picados pelas serpentes do deserto olham para ele e são salvos. Quando o nosso olhar está no verdadeiro Salvador, meu irmão, qualquer coisa que aconteça aqui não vai roubar mais a minha atenção dele. É um olhar fixo no que aconteceu no Calvário por nós. Todos que caírem do seu lado, todos que falharem, todos que te decepcionarem, e quando você cair, se decepcionar com você mesmo, levante sua cabeça e entenda que o único que pode te trazer de volta para Jerusalém, para o lugar onde o Cristo ressurreto vai trabalhar com a sua igreja, é o próprio Cristo que vai te buscar onde você estiver. Ele vai trazer o teu coração de volta, ele vai trazer a tua intenção em volta, ele vai queimar o teu coração, você vai amar de novo a igreja, vai amar de novo o Cristo da igreja, vai amar a obra de Deus, porque é sobre ele e ele mais ninguém. O que devemos fazer, irmãos? Somente o Evangelho pode trazer um verdadeiro avivamento em nossos corações. Eles estão agora à mesa com Cristo. E ele começa a comer com eles. E ele pega o pão diante deles. Já viu quando alguém faz alguma coisa para você entender, captar? Tem uma brincadeira que eu não lembro o nome, que é que você tem que interpretar para o outro entender, né? O que é? Que objeto é esse? Sei lá, e fica a mímica. Não, é outro nome de brincadeira, mas é mais ou menos isso aí. Eu fico imaginando Jesus pegando pão. Meu mundo de Bob, irmãos. Tá bom? E os discípulos estão lá, olhando um para o outro. Levanta, dá graças. Tem hora que o coração, meu irmão, não consegue compreender nada. Tem hora que nós estamos tão vazios, frios, longe, entristecidos, apáticos, que a gente não consegue entender os vestígios de Deus no nosso meio. Tem hora que nós estamos tão cansados, que nós queremos é comer e dormir. Tem hora que estamos tão enganados pelo nosso coração, nossas concepções erradas sobre Jesus, sobre o seu reino, sobre a igreja, sobre tudo, que a gente não consegue enxergar nada. Não conseguimos ver sinais de Deus em lugar nenhum. E de verdade, nossos olhos às vezes estão fechados, encerrados, porque o único lugar que tu encontra a luz para os olhos e para a alma é em Cristo e na sua palavra. Ela é a única coisa que ilumina. Qualquer outra informação e verdade, entre aspas, que tu fica buscando em outro lugar, só vai trazer escuridão e vai te cegar. Mas ele dá graças. E o que ele quebra não é só o pão ali que ele parte. Ele parte o pão
e Ele quebra os corações de pedra que estão diante dele, e os olhos se abrem e eles veem Jesus. Meu irmão, Jesus que foi partido em nosso lugar por nós, mais uma vez Ele pode quebrar qualquer resistência, qualquer coração de pedra, e dar um coração de carne renovado por Ele em pessoa. E o que acontece? É que Ele desaparece, irmão. Porque o que Ele está fazendo é maior do que o que tu planejou em fazer da sua vida a partir de agora. Talvez você chegou e estava planejando até, vou recomeçar meu negócio, vou fazer de novo, vou reconstruir as coisas. Aí Jesus abre os olhos, o coração dele se aquece pela exposição da palavra. E sabe o que Jesus faz? Mete o pé e vai embora. Meu irmão, quem teve o coração aquecido e viu Cristo através das Escrituras, não importa se tem que andar 10 quilômetros de novo, vamos voltar agora para lá, porque onde devemos estar é onde o Cristo está, é onde o seu povo está. Então precisamos fazer o caminho de volta. O caminho para Emaús foi chutando pedra, mas o caminho para Jerusalém foi correndo, porque foram renovados pela palavra de Deus. Eles precisavam chegar rápido lá, porque eles tinham uma mensagem urgente. Meus irmãos, não dá para o evangelho ficar esperando quando nós vamos deixar nossas decepções, quando nós vamos deixar os nossos caprichos, quando vamos ter tempo para Deus. Deus não para, Cristo está em missão e Ele está te chamando. Vem andar comigo e vai te custar muitas coisas. Vai te custar. Toda decepção e desânimo, apatia, é removida por Cristo Jesus. Os nossos corações podem voltar a queimar essa noite. Nós vamos voltar a ter prazer de congregar, de estar com o Senhor, porque é no meio do seu povo que nós devemos estar, porque Jesus vai para o meio da igreja, do povo reunido em Jerusalém. Ele sai para buscar as suas ovelhas perdidas, mas Ele quer que essas ovelhas perdidas se juntem com as outras, para poder caminhar juntos. Toda incredulidade é quebrada diante de Cristo e da sua palavra. Nossos corações podem voltar a queimar. Como está teu coração, irmão? Como está a sua concepção do que é a igreja e do que é o evangelho? Você quer ir embora? Para você tudo isso é uma farsa? Você está pensando em voltar para Emaús? Eu quero perguntar para você se você quer sentar-se à mesa. Incrédulo, cansado, decepcionado, tribulado, desanimado, se sentindo frio. A pergunta hoje é: quantos aqui querem sentar-se à mesa e olhar nos olhos de Jesus e ver Ele outra vez, partindo o pão e renovando as nossas vidas, nossa esperança, e removendo toda a decepção, seja lá qual for, porque Ele nunca nos decepciona. Ele é de verdade quem Ele disse que era. Ele é o Cristo enviado por Deus. Ele é o Emanuel. Ele é o príncipe da paz. Ele é de verdade o Salvador dos homens. Qual é a resposta que você vai dar agora? O que você vai fazer? Chegou a hora da gente voltar a experimentar o pão da vida, irmãos. O nosso coração precisa estar pegando fogo. Precisa estar queimando. Não podemos ser preguiçosos com relação ao zelo, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele está à mesa. Está sentado. E o pão será partido. Mais uma vez.
além de ele aquecer o teu coração e a tua vida, e te renovar e te avivar, esse pão vai servir de força para você retomar o caminho. Porque depois que eles comeram aquele pão, meu irmão, não sei se tinha energético, o que tinha ali, o que colocou naquele pão, mas eles voltaram de noite para Jerusalém. Você voltaria correndo depois de um dia cansado? Só Jesus pode fazer a gente fazer essas coisas doidas, meu irmão. Só Jesus é capaz de fazer com que a gente entregue tudo para Ele. A vida inteira para Ele. Que coloque a vida em risco em Jerusalém. Porque podemos ser presos, mortos. Mas quem virou testemunha de Jesus, meu irmão, começa em Jerusalém, vai para Samaria, até os confins da terra. As nações, Campo Grande precisa de corações incendiados pelo poder do Evangelho e de Cristo Jesus. Só assim veremos transformação e ninguém vai poder segurar aqueles que transtornaram o mundo da sua época. Chegaram até a gente. Campo Grande precisa de gente que passou por uma experiência como essa e viraram testemunhas de Jesus. Agora é com você. Vai continuar decepcionado? Ou você vai andar com alguém que é mais poderoso do que tudo que você já viu e experimentou na vida? Eu fui incendiado por isso, irmãos. Eu tento fugir de vez em quando dessa realidade, viver uma vida comum como todo mundo. É impossível. Tem fogo no meu coração. Tem um anzol aqui dentro cravado. No meu nariz tem uma argola em que tem uma corrente que me puxa para a presença dele. Às vezes eu agarro as paredes com a minha unha não querendo ir, mas Ele me arrasta com seu laço de amor, porque eu fui laçado por esse laço de amor, e é isso que Ele quer fazer no teu coração, cravar em seu peito a espada de 2 gumes, e fazer com que você ande com isso no teu peito, no teu coração. Dê uma resposta a isso. Responda ao que Deus está falando com você. Reflita nesse momento. Pense, ore. Você pode comer desse pão, porque ele está aqui.